Sejam bem-vindos à nossa primeira lição de juvenis, lição essa com a qual estamos dando início ao segundo trimestre de 2022. No momento estaremos falando a respeito do período intertestamentário, o período de quando se encerra o Antigo Testamento e dá-se início ao Novo Testamento, o que é conhecido como o silêncio, o período de silêncio, quando não houve profecias registradas na Bíblia, nenhuma profecia aconteceu nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas aconteceu muitas coisas interessantes, importantes, que queremos trazer para os amados aqui nessa primeira videoaula do nosso segundo trimestre. Então sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus com os juvenis e nesse trimestre estaremos fazendo um breve esclarecimento a respeito do período intertestamentário e, ao mesmo tempo, adentrando no Novo Testamento, onde a nossa lição vai tratar durante esses 3 meses sobre uma viagem pelo Novo Testamento. Fizemos uma breve viagem pelo Antigo Testamento e agora estaremos adentrando, começando a nossa viagem hoje através do Novo Testamento. Então, a lição de hoje tem esse título, Período Intertestamentário. Como está escrito em Esdras 8, versículo 31, quando está escrito o seguinte: partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte, presta atenção para os amados verem como é interessante, essa lição traz coisa interessante para a gente. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Lucas 2, versos 1 ao 7. Entrando no Novo Testamento, a palavra diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então nós vemos uma transição aqui, trazemos detalhes do finalzinho, de quando se finda ali o Antigo Testamento, profecias referentes à construção do segundo templo, e adentramos no Novo Testamento, onde teremos muita coisa boa pela frente. Mas antes, deixa eu te passar uma coisa interessante. Ao estudar sobre a trajetória do povo de Israel, isso aqui é algo
digamos, é algo prático para as nossas vidas. Ao estudar sobre a trajetória do povo de Israel, talvez você se indigne com seus sequenciais desvios, sempre necessitando sofrer drásticas consequências para novamente se voltar para o Senhor. Contudo, mesmo debaixo da nova aliança, se não buscarmos constantemente a Cristo, corremos o mesmo risco. Entende? Então, faça sempre uma autoanálise e corrija-se para não ser um cristão oscilante. Foi-lhe dado acesso ao Santo dos Santos, a toda a sabedoria insondável por meio do Espírito Santo e da sua palavra, a qual você tem tão fácil acesso. Então, não desperdice esta dádiva. Bem, a gente estudando a respeito de todo o período ali do Antigo Testamento, toda a formação da nação, o desenrolar da nação de Israel, a gente vê que houve muitas sucessivas quedas, teimosias, idolatrias, perversidade, desvios da fé, mas o que nós temos agora é que a lição nos chama a atenção para nós nos dias atuais. Nós vamos aprender nessa lição, que mesmo com tantos desvios, o Senhor finda restaurando Israel. Dessa forma, mostrando a sua benevolência, a sua misericórdia e a sua graça. Porém, muitos foram destruídos e ficaram mortos no caminho. Hoje, nós temos a oportunidade de servirmos e agradarmos ao Senhor por inteiro sem sofrer prejuízos. Então, é melhor não seguir por esse exemplo de desobediência constante, mas seguir pelo exemplo daqueles que agiram e que viveram fielmente na presença do Senhor nosso Deus. Quais os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário, mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor e entender que Deus nunca deixou de operar na história e cada evento serviu aos seus propósitos eternos. Período do Segundo Templo. O período interbíblico ou intertestamentário, ele se refere ao intervalo de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Então, quando você ouvir falar período intertestamentário, o que significa isso? É o período que vai do final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o que separa o Antigo do Novo é apenas uma folha em branco. Apenas, digamos, uma página. Porém, na realidade, na prática, 400 anos se passaram do final do Antigo até o início do Novo Testamento. Tal momento foi marcado principalmente pelo retorno de muitos judeus a Jerusalém, depois do exílio na Babilônia, 400 anos antes de Cristo. Muita gente, muitos judeus retornaram, bem como pela reconstrução, foi marcado também pela reconstrução dos muros da cidade e também na casa de Deus, até o cumprimento da vinda do Messias, que foi o texto que nós lemos na leitura bíblica inicial, que mostra, através de Lucas, o momento da chegada, da vinda do Messias através de Maria. Por meio do nascimento de Jesus, historicamente, esses 4 séculos de acontecimentos também é denominado como período do Segundo Templo. Já que tal reconstrução foi um marco extremamente importante para o povo de Deus após o exílio. Bem, vamos ver um pouquinho sobre o cenário sociopolítico e cultural. Ao estudarmos a história do povo escolhido, fica muito evidente o zelo do Senhor e o cumprimento de sua promessa de jamais destruí-lo inteiramente. Se você ler Jeremias 46, versículo 28, você vai ver que Deus está tratando com o seu povo, corrigindo, porém não com a intenção de destruí-lo completamente, mas está corrigindo, levantando ações para exercer um domínio sobre os territórios de Israel, sobre a nação de Israel, e ali eles findam reconhecendo que sem o Senhor não dá para viver, é quando eles se arrependem e se põem a buscar
a face do Todo-Poderoso. Então, até mesmo em face das recorrentes desobediências do povo e terríveis consequências que vieram, as quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio, né? O Deus Todo-Poderoso, porém, guardou a Israel. Sempre houve ali um remanescente, um restante, um povo que ficou, que preferiu se voltar para Deus, e o Senhor foi assim conservando aquela nação. Contudo, visto que ao longo dos séculos os judeus foram dominados em momentos distintos pelos persas, gregos e romanos, tais influências repercutiram em mudanças importantes na cultura, na política e inclusive na língua, né, do povo, do que havia sido antes. Por quê? Porque agora o pessoal de Israel não fala apenas o hebraico ou o aramaico, mas agora eles passam a falar também o grego, devido a essa influência, né, das nações que os levava cativo para os seus territórios. Conforme estudamos, né, no trimestre passado, a rivalidade entre judeus e samaritanos, né, característica sociocultural marcante observada nos evangelhos, agravou-se no decorrer ou no desenrolar deste período, né? Por exemplo, conforme estudamos no trimestre passado, houve ali uma rivalidade entre judeus e samaritanos, justamente em decorrência dos efeitos dessa mistura, né? Israel começa a adquirir formas, maneiras, culturas, padrões de nações estrangeiras, o que ocorreu ali, especificamente no território de Samaria. Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhe um pouco para frente. Vamos ver agora paganismo em Samaria. Como que aconteceu isso? Após o reino do norte ser tomado pela Síria cerca de 722 anos antes de Cristo, Samaria passou a ser habitada por povos pagãos, vindos, né, de vários locais conquistados pelos assírios. Com Samaria mergulhada em costumes e religiões politeístas, né, religiões que criam e serviam a mais de um Deus, as diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram cada dia mais ficando fortes, pois os judeus não aceitavam essa mistura, eles não consideravam os samaritanos como povo judeu. Havia uma mistura ali de diversas formas. Então, o Reino do Sul também sofreu as consequências de sua desobediência e caindo ali no jugo da Babilônia. Entretanto, em cumprimento ao que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias. Depois de um tempo, levantou-se Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e autorizou a construção do templo do Senhor. Mas, nesse contexto, entraram em cena novamente os samaritanos, tentando atrapalhar a reconstrução. Durante a etapa de reconstrução de Jerusalém, já sob a responsabilidade de Neemias, houve ameaças dos opositores que insistiam em paralisar a edificação dos muros da cidade. Mas em 52 dias a obra foi concluída. Houve muitos embates ali, mas havia também profetas do Senhor, homens de Deus que profetizavam, estimulando Neemias a perseverar junto com a sua equipe, porque Deus era com eles. Judeus e samaritanos. Muitos anos mais tarde, fica claro no diálogo de Jesus com uma mulher junto ao poço da cidade de Sicar, que ainda havia tal divisão entre os judeus e os samaritanos, inclusive uma divisão bem forte. Havia uma divisão fortíssima entre judeus e samaritanos na época em que Jesus já começa seu ministério, começa a pregar. Em outra ocasião, no intuito de retaliar os samaritanos que negaram pousada aos discípulos, Tiago e João perguntaram a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir tal aldeia. Jesus respondeu que não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las.
Quando você lê Lucas 9, verso 51 ao 56, você vê que Jesus chega ali junto com os seus discípulos. E vou ler esse texto aqui para os amados. Lucas capítulo 9, verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Veja bem, Jesus queria ir a Jerusalém. Então, quando os samaritanos sabem de que ele queria ir a Jerusalém, como eles também não gostavam dos judeus, eles não permitem, não aceitam, né, que Jesus fizesse pousada ali. E os discípulos se revoltam, eles não gostavam também dos samaritanos. E lembrando daquele episódio em que Elias pede a Deus, ou melhor, os soldados, né, junto à turba do capitão com 50, né, enviado por Acabe para capturar o Elias. Quando aquele capitão se aproxima daquele local ali onde o profeta estava, ele o cumprimenta chamando o homem de Deus, e ele diz: se eu sou homem de Deus, então desça o fogo do céu e consuma você com os seus 50. Né? Havia uma má intenção, aí o objetivo era de ceifar a vida do profeta. Né? Desceu o fogo do céu, ceifou aquelas pessoas. Porém, agora, Jesus veio, como ele mesmo disse, não para consumir a vida das pessoas, mas ele é a vida, ele veio para dar vida. Né? Ele veio para dar vida e veio para dar vida com abundância. Então, Jesus não aceitou. Ele veio para mudar, para revolucionar a história, veio para acabar com essa barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Jesus mostra que a nossa luta não é contra um inimigo carnal. Jesus não veio, por exemplo, para combater contra o Império Romano, contra Assírio, contra gregos, não. Ele veio para combater contra aquilo que os oprimia de verdade, que era o inimigo das suas almas, de uma vida longe da presença de Deus através do pecado. Então, Jesus chocou os judeus ao ensinar importantes lições, exemplificando-as com boas ações dos samaritanos. O terceiro, né? Por exemplo, houve alguns momentos aqui em que os samaritanos fizeram alguma ação, como por exemplo naquele episódio em que o cidadão foi atacado por malfeitores, né? Ele era judeu, e quem socorre ele é um samaritano. O sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas o samaritano chega e socorre, quer dizer, mostrou compaixão por alguém que era seu inimigo. Então o reino de Deus está chegando aí, trazendo a sua essência através de Jesus, que o nosso combate não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, e assim devemos estar prontos para ajudar as pessoas sem olhar a quem. Os invasores como instrumentos de Deus. Nós temos os persas, os gregos, os romanos. Deus usa todos para, de certa forma, contribuir para o bem da nação de Israel. Eles invadem a nação de Israel, mas não imaginava que Deus estava a favor desse povo, apenas estava os corrigindo para os aperfeiçoar. Dentre outros, um dos marcos do período persa na sociedade judaica, visto até hoje, é a celebração da festa de Purim, em lembrança ao livramento dado pelo Senhor ao seu povo, quando Amã tentou exterminar os judeus, no período do rei Assuero. E aí, acredito que todos sabem da história, né? Esther, quando Deus leva Esther ao trono, ao palácio, ao palácio, né? Tornando-se assim rainha. De certa forma estava lá o trono também, né? Era a rainha, esposa do rei. E o que acontece? Havia ali Mardoqueu, que era também judeu, vivia à porta do palácio. E esse Amã queria que Mardoqueu se prostrasse. Só que de repente o Mardoqueu resiste, Amã se revolta, consegue uma ordem do rei, né, com sua estratégia enganadora,
para destruir todos os judeus, porém o Mardoqueu tinha feito bem para o rei, mesmo o rei sendo, né, um dominador, um invasor da sua terra, mas Mardoqueu não queria a morte do rei. Quando ele viu alguém tramando a morte do rei ali, então ele vai lá e denuncia isso, e é registrado nos anais, nas crônicas. E um certo dia o rei perde o sono, Deus na causa, né? Deus na causa. O rei perde o sono, alguém traz as crônicas, os registros dos acontecimentos para o rei ler, e de repente o rei se depara com o registro de que, através de Mardoqueu, sua vida foi liberta ou livre da morte. Então o rei pergunta: o que foi feito para esse Mardoqueu, né? O que foi feito de bom para esse homem por causa dessa benevolência que ele teve com o rei? Aí disseram: não foi feito nada, nenhuma homenagem, nenhum presente, nada. No momento, o Amã vai entrando, né? O Amã vai entrando justamente com a intenção de levar o Mardoqueu para a forca que ele havia construído. E naquele momento, a palavra mostra que o rei pergunta para Amã o que deve ser feito com o homem a quem o rei deseja honrar. Como Amã estava todo inchado, se achando importante ali, então ele pediu para que esse homem fosse colocado montasse a montaria do rei, vestisse as vestes reais, coroa na cabeça, e que o segundo homem mais importante do reino saísse proclamando ele diante da cidade. Então o rei disse: olha, se apressa, põe Mardoqueu na minha montaria, põe minhas vestes reais nele, minha coroa, e sai na frente proclamando, porque o Amã era o segundo homem mais importante do rei. Então ele começa aí a cair, né? Quer dizer, o rei persa já começa a dar honra para os judeus. Por final, houve decreto para que os judeus se defendessem. Enfim, resumindo, Deus usa o invasor para favorecer o seu povo. Temos também o caso dos gregos. A cultura grega tinha influência profunda sobre a Palestina na grande era helenística, né? Isto é, da conquista de Alexandre à conquista romana, que se deu de 333 a 63 a.C. Foi durante esse período que 72 anciãos judeus traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Sobre essa influência, o idioma falado pelos judeus passou a ser o grego. Quer dizer, sobre a influência dos gregos, o idioma falado pelos judeus foi o grego. E os escritos no Novo Testamento já foram registrados na língua grega. Atenas, capital da Grécia, é citada diversas vezes no Novo Testamento. Temos algumas referências, mas não iremos citá-la agora. Os judeus estavam entre os gregos e os gregos entre os judeus. Mas, pastor, qual que é a vantagem aqui? É que devido a essa influência grega, aonde a língua estava, digamos, como o inglês hoje, né, nos dias atuais, tudo quanto é lugar se fala o inglês. Então, quando o evangelho é escrito na língua grega e os próprios apóstolos, discípulos também falam grego, então fica mais fácil, porque tinha uma língua oficial e mundial que poderia, através dela, o evangelho sendo proclamado, correr mais rapidamente sobre a face da terra. Agora temos os romanos. Deus agora, de certa forma, usa os romanos também para favorecer os seus propósitos, né? Foi por meio de um decreto do romano César Augusto, né, para um censo em que todos se alistassem em sua própria cidade, que José e Maria foram parar em Belém, onde nasceu Jesus. Quer dizer, esse censo fez com que a profecia se cumprisse cabalmente como ela tinha sido dita. Jesus foi parar ali, Maria e José foi ali para Belém, onde Jesus veio a nascer, na manjedoura, né? Ali naquela estalagem, aliás. Cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2 e 3. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias aparecem entre os líderes estrangeiros na época de Jesus. Um dos supostos receios dos fariseus sobre a fama de Jesus se espalhar como rei dos judeus
era dos romanos tirar-lhes a nação. Tem outro dado interessante com relação aos romanos, é que na proclamação do Evangelho, o fato do império reinante ser os romanos favoreceu muito a divulgação do Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha facilidade, porque ele era também romano, tinha facilidade de ir e vir, entrar e sair nas cidades que eram todas dominadas pelos romanos. E os romanos tinham uma característica interessante. Eles gostavam muito de estradas bem feitas, bem arrumadas e esguarnecidas. Tinham guardas, quer dizer, havia estrada boa para se andar e havia estradas seguras também. Então tudo findou contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra, o que mostra que Deus nunca perde o controle da situação. Não perdeu até hoje, nem perderá daqui para frente, porque Ele é o Senhor da história. Amém? Quarto, o silêncio de Deus. Embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história. Como podemos ver, até mesmo os acontecimentos que sucederam já haviam sido preditos, e usados por ele para o cumprimento de seus propósitos. Em Daniel 2, versos 17 a 49, capítulo 7 e 8, as interpretações já apontavam para os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. Através da história de Simeão, também vemos que a ação do Espírito Santo continuava. O Senhor havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Também há o exemplo da profetisa Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Zacarias, pai de João Batista, fiel sacerdote, que com sua esposa Isabel vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, dentre outros casos que poderiam ser citados. Quer dizer, havia um período de silêncio, mas Deus estava no controle da história. Deus não se deixava... havia um silêncio, porém, pessoas eram ali despertadas para buscar a Deus, para anunciar coisas que o povo não sabia que estava para vir, confirmando profecias passadas, enfim. Podemos então constatar, portanto, que Deus nunca deixou de operar ou de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nós concluímos aqui a nossa lição de hoje dizendo que, ao estudarmos a trajetória de Israel, observamos que mesmo em face da infidelidade humana, o Senhor permanece fiel, pois Ele não nega a si mesmo. Haja o que houver, passe o tempo que passar, as suas promessas se cumprirão. É o próprio Deus quem vela por sua palavra para cumpri-la. Contudo, nem por isso precisamos agir como o povo de Israel, escolhendo o caminho da desobediência e, consequentemente, de grande sofrimento. Basta sermos fiéis a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e intercede a nosso favor. Quer dizer, o conselho final da lição é: ande com fidelidade diante de Deus. Não venhamos tentar o nosso Deus, jamais. Se nós sabemos o caminho que temos que trilhar, é melhor seguir por esse caminho. Não arriscar numa vida de teimosia, se aproveitando da bondade, da generosidade, da graça de Deus, porque isso é muito perigoso. Tem muitas pessoas que já caíram e não se levantaram mais. E o pior, tem muitos que caíram e já partiram sem se levantar. Claro, isso aí agora é entre ele e Deus. Mas digo que não devemos brincar com a graça. O certo é ficar firme na presença do Senhor, que Jesus Cristo, nosso Salvador, estará sempre conosco, como ele disse. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus.